mesmo, depois eu me uso. Então, a semana foi bem intensa para toda essa preparação. Então, veio rinite, veio gastrite, e aí agora a consequência é a voz assim, um pouco rouca, mas tá tudo certo, faz parte do caminho, né, do processo. Então, como a Tati bem me apresentou, para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta, estou terapeuta nesse momento. Eu já fiz magistério, né? Eu me formei professora de primeira a quarta série, não atuei, e eu sou contabilista, e eu trabalhei na área 20 anos como contabilista, e foi um processo bem intenso, bem difícil, apesar de ser bom na época, né? Mas eu digo difícil porque não era o meu propósito, não era o caminho de vida que eu realmente precisava estar. Só que para a gente chegar até esse conhecimento, até esse entendimento, a gente trilha bastante processos, né? E há 9 anos, então, eu estou na minha missão real de vida e bem feliz, bem contente, numa transição de novo de carreira. Esse é um momento em que eu estou em transição novamente. Então, a gente está sempre aí na mudança, na mutação. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, Matheus e a Valentina, hoje eles têm 22, 23 anos. E o Benício, do segundo casamento, a avó e a Dinda deles estão aí, muito obrigada por estarem aqui. E o Beni está com 3 anos e meio, né? O Beni foi uma surpresa para todo mundo. Quando eu achei que eu ia só viver a vida, veio o Benício pra gente, né? Mas é uma bênção e junto disso a gente está trilhando uma história muito, muito legal, muita construção, como tudo. Bem, para falar sobre a harmonia sagrada e para não ser algo como uma aula, eu entendo que é interessante eu juntar a minha própria história com o entendimento do que é o meu feminino e o masculino. Porque muitas vezes a gente poder trazer um exemplo faz com que a gente consiga compreender melhor as situações. Nós, eu e Tati, viemos de uma família de mulheres muito fortes, muito fortes. A minha bisavó, a nossa bisavó, ela fugiu de casa com 15 anos para casar, né? Com sua paixão. Sua paixão era o cantor, o estonzeiro da época, de bandas, né? De Salvador do Sul, inclusive. Ela era de Uruguaiana. E o que a gente sabe é só isso, que ela fugiu com 15 anos e foi deserdada. E não sabemos mais nada, estou em busca dessa história, vou ter que ir a Uruguaiana, eu acho. E essa mulher, com 15 anos, então, teve 5 filhos. E este homem faleceu muito cedo, e ela ficou sozinha com esses 5 filhos. E depois, uma história bem trágica, quando ela casou novamente com um sargento, numa briga entre este sargento e o filho, ela foi morta porque se jogou na frente do filho. Isso tudo não é um tom trágico que eu quero trazer, eu quero mostrar para vocês as forças. Então, o que a gente sabe dessa história é que ela teve que distribuir os seus filhos, porque ela não dava conta. Então, minha avó, a consequência disso, também teve uma história muito difícil. Ela tem uma história de abandono na mente dela. Ela foi criada por uma família que ela não conhecia. Ela queria fugir, ela era amarrada no pé da mesa e ela teve que dar conta disso tudo. Casou muito cedo, teve filhos muito cedo. Foi uma vida bem difícil, bem. A gente não pode saber exatamente como a gente escuta as histórias e vai fazendo a nossa própria história, mas uma mulher de muita força, muito dura, muito rígida, como foram com ela e como foi a vida dela. Daí veio a nossa mãe também, uma mulher muito forte, muito firme, com uma conduta muito ilibada. E o nosso pai, eu diria que um homem mais feminino, foi praticamente anulado nessa relação. E foi um casamento que durou 18 anos, mas 18 anos com muita, digamos assim, muita dificuldade, né? No sentido de harmonia, eu diria. Não dificuldades financeiras, todos têm, mas eu tô aqui com o intuito de trazer masculino e feminino. E dessas histórias todas surgiram Janaína, Tatiana, meu irmão, mas hoje nós vamos buscar mais as mulheres. E essas mulheres vieram com essa força,
com essa ancestralidade nas células, nas veias, nos órgãos e vísceras. Todas essas histórias e as que a gente também não conhece estão em nós, estão em mim, estão em vocês, estão em todos nós. E isso faz com que a gente faça coisas durante a nossa vida, que a gente tenha condutas, que a gente faça nossas histórias acontecerem, mesmo que sem a consciência, através desses atos, através desses sentimentos e ações. Então a gente se tornou, óbvio, mulheres duras, fortes, determinadas. E, com tudo isso, também arrogantes, cheias da razão, né? Como toda a força traz, e com o masculino na sua potência máxima. Quando o masculino, na sua potência máxima, ele está acima do feminino, todas as pessoas se tornam duras, todas as pessoas se tornam intensas. Depois eu vou mostrar para vocês o que é masculino, o que é feminino, vocês vão conseguir se achar melhor nessa história. E até então, até muito tempo atrás, eu não sabia que o meu masculino era tão forte. Eu achava simplesmente que eu era uma mulher guerreira, né? E a história do meu casamento também não foi muito fácil. Foi um casamento de 19 anos e meio, com bastante desafios, muitos desafios. Eu casei muito cedo, eu digo sempre que a gente sabe, né, que depois a gente olha para trás, a gente casou para sair de casa, né? A gente casou para fugir muitas vezes de algumas coisas que não estão legais. Então, era um casamento onde não existia respeito, e eu sempre hoje trago a responsabilidade do casal ou dos sócios, que seja, né, levando para todas as áreas, a responsabilidade de quando não há respeito, há um consentimento do outro para este não respeito, né? Muitas vezes a pessoa não consegue dar o limite para que isso possa acontecer. Então, esse casamento foi bastante intenso, como eu disse, ele já começou tudo errado, começou com violência doméstica, né? Muita coisa, assim, e ainda assim casei, né? A pessoa não tinha muita maturidade, não se conhecia, não sabia se respeitar, e ficamos ali nesses 19 anos tentando literalmente conviver. O que quando duas almas doentes não conseguem ir em busca das suas curas, elas estão só tentando conviver. E isso é uma coisa muito importante para vocês levarem hoje daqui. As almas estão onde estão hoje porque elas precisam ser vistas. Elas precisam ter as suas curas. E para ter essas curas, elas precisam se autoconhecer. Porque senão a gente só sobrevive. A gente só luta. E às vezes a gente não sabe nem por quê e nem para quê. E quando eu descobri realmente que eu precisava muito trabalhar o meu feminino, foi onde eu comecei a me sintonizar e a gostar mais dessa coisa de harmonia entre masculino e feminino. Porque até então eu tinha um pouco de repulsa disso. Eu achava que, nossa, essas pessoas feministas, feminista é uma coisa, feminino é outra coisa. E buscar o feminino para nós mulheres que hoje somos empreendedoras, somos mães, somos mulheres que estamos sempre em busca de coisas novas. Normalmente nós hoje estamos no comando das famílias. Normalmente nós hoje só damos conta de filhos, às vezes de uma família inteira, de mães, irmãos, de vizinhos, né? Dos clientes, quem é autônomo adora meio que tomar conta dos clientes também, né? Nós, né? A gente está sempre se preocupando. A gente precisa entender que se nós não reconhecer os nossos limites, onde nós vamos parar? Aí entra mais uma vez os exemplos da minha própria família, né? A epigenética já explica isso. A minha avó, artrite, artrose, prótese de joelho, prótese de quadril, minha mãe as mesmas coisas. E a Janaína estava indo para o mesmo caminho, né? Nunca vou esquecer a reumatologista me dizendo assim, não, tua mãe tem artrite, artrose, tua avó também, tu vai ter, é tranquilo, é normal. Sim, ouvi isso. Ouvi isso há 10 anos atrás. E eu disse não,
Não, eu não vou ter isso. Então, o que que é artrite e artrose? Eu fui em busca e foi todo o meu processo que eu comecei. Mas trabalhar o feminino e o masculino para mim hoje seria eu saber receber ajuda. Seria eu saber e aceitar que eu não dou conta de tudo. E aí entra a gente se desconstruir, o que é muito difícil. Muito difícil. Eu ouvi isso uma vez de um colega, e eu sempre digo que ele foi o cara que me colocou em tudo que eu sou hoje. Ele já faleceu e com 35 anos, e ele disse um dia que ele... Alô? Ele disse um dia para mim, nós trabalhando, eu fui pegar uma caixa, subi na escada, e ele disse, deixa que eu pego para ti, eu digo, capaz. Eu consigo? Não preciso? Ora essa, sempre faço, dou conta. E ele disse, tu não sabe receber uma ajuda? Aquilo ficou na minha cabeça. E eu pensei, não sei receber ajuda. Porque eu cresci com a minha mãe cortando a grama, pintando a casa, fazendo tudo, e meu pai na cozinha. Os valores eram invertidos, os papéis estavam invertidos. Então eu tinha que dar conta de tudo. Meu marido não trocava uma lâmpada, eu trocava a resistência de chuveiro. Entende? Masculino e feminino? Tudo invertido. Só que muitas vezes eu fiquei braba com isso, porque eu entendi assim, mas eu sou feminina, mas eu sou masculino também. E é esse lugar onde se encontra essas polaridades é que eu quero trazer para vocês hoje. Porque tudo começa no planeta. Até eu fiz um vídeo sobre isso, eu não sei se alguém viu. Todo o nosso planeta, ele é dual. Não existe nada aqui que não tenha polaridades opostas. Só que todas as polaridades opostas, elas são complementares. Então, por que que eu trouxe esse quadro hoje para mostrar para vocês que parte-se desse princípio, a partir deste princípio tudo se explica. Ele é simples e ele é didático. Por quê? Se o planeta é dual, todas as forças estão aqui dentro. E dentro de todas as forças, não ficou bem bonito, porque podia estar mais, é para ser igual, tá? Mas tudo bem, era para ser igual. Vamos supor que isso aqui é preto e aqui é preto. Aqui é branco, aqui é branco. Então aqui nós temos yin e aqui nós temos yang. Quando a gente parte do princípio do Tao, o taoísmo é uma filosofia chinesa, tudo se explica. Porque dentro do todo nós temos yin e yang. Podia ficar mais bonitinho. Dentro do todo nós temos masculino e feminino. E olha só como ele é perfeito. Ele inicia e termina. Vocês já viram o dia simplesmente acabar e começar a noite? O dia entra na noite e a noite entra no dia. O dia é yang, a noite é yin. O frio é yang, é yin. O calor é yang. O masculino é yang. O feminino é yin. Então, tudo isso somos nós. Nós somos compostos de todas essas emoções. Eu até anotei para não esquecer. O yin é o nosso hemisfério direito. O yang é o nosso hemisfério esquerdo. Tudo é dividido em yin e yang. O planeta é dividido assim. A natureza é dividida assim. E quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue se compreender. Será que eu sou mais yin? Será que eu sou mais yang? Será que eu sou mais reflexiva ou sou mais expansiva? Tatiana é yang. Janaína é mais... Está começando a ser equilibrada. Começando. Porque era uma yang um pouco introvertida, mas era uma yang, né? O gritão é yang. Aquele que sente para dentro é yin. E tudo isso a gente pode ver pelo lado bom, mas a gente tem que perceber que se não existe um equilíbrio, algo vai dar errado.
E aí é onde vem as doenças. Porque se eu reprimo muito, eu me fecho. Se eu explodo demais, eu posso quebrar alguma coisa, eu posso machucar alguém, enfim, algo pode acontecer. Então, todos os opostos em extremos são perigosos, são problemáticos. E esse encontro da dualidade, ele precisa acontecer dentro de nós. Então, quando eu falo de feminino e de masculino, eu preciso entender que todas as pessoas têm dentro de si, seja homem ou seja mulher, masculino e feminino. E o que é o masculino? O que representa? O masculino é a raiva, é a agitação, é a impaciência, é a defensiva. O homem é aquele que normalmente a gente diz que ele está sempre pronto para ataque e sempre pronto para defesa, não é? Mas existem mulheres leoas, não existem? É o masculino delas que está falando naquele momento. E o que mais? Eles demonstram muito mais ciúmes, hostilidade, intolerância. Mas existem mulheres assim também, porque dentro delas também existem o masculino. Existe no feminino o medo, a apreensão, depressão, é um aspecto emocional feminino. Desapontamentos, retraimento, vergonha, tristeza, culpa e mágoa. Percebe que muito do emocional feminino está em todo mundo também? Porque todo mundo tem o feminino dentro de si. Todo mundo tem o masculino dentro de si. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente pode buscar essa harmonia. A gente pode aceitar que sim, somos seres que temos raiva. Sim, somos seres que temos medo. Porque nós somos formados disso interiormente. Isso é natural. Isso não é algo que não possa estar, não possa habitar intimamente. Quando a gente consegue perceber isso, a gente não briga mais com esse sentimento, com essa emoção. Mas quando a gente não consegue perceber, a gente deixa que a vida leve. E aí é como se pega um carro, entra dentro do carro e quem é que está dirigindo esse volante? Meu medo? Minha raiva? Minhas intolerâncias? Minha arrogância? Se eu compreendo isso e aceito que tudo bem eu sentir tudo isso, eu sento no volante do carro e digo, venham comigo. Mas eu coordeno, eu guio, eu comando aqui. E aí eu domino essas emoções. E aí eu consigo, com certeza, ser um ser humano mais equilibrado, porque essa é a busca, o equilíbrio. E o que é hoje a Janaína mais feminina? Não que eu não tenha o meu masculino, porque se eu não tiver o masculino, eu não tenho a força para fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje. O impulso necessário, a coragem necessária. Porque a raiva é um sentimento muito nobre, porque ela nos dá coragem, ela nos dá ação. Tem gente que acha que não pode ter raiva, doce ilusão. Nós precisamos controlar o ímpeto, mas aquele fogo que a raiva traz, ele é necessário para que a gente possa ir acontecer e fazer, né, meninas? Fazer. E muitas vezes a pessoa parada, o homem parado, ele não tem impulso masculino. Aquele homem que não consegue ir para frente, que não consegue estar num trabalho que não quer, ou está desempregado, ele não consegue se movimentar, ele está ali feminino. E hoje, cada vez mais, temos homens femininos, somente porque as mães castraram esses homens quando pequenos. Muitas vezes. Os homens dessa nova geração, principalmente, não digo não, muitos antigos, mas os homens da nova geração, eles são filhos de mulheres que super protegeram. E esses homens não conseguem ter um masculino equilibrado. E hoje em dia eles não têm força. Eles não têm disposição. Eles não conseguem levantar e ir. E nós, mulheres, tomamos conta deste lado. Ficou fácil para nós. Porque lá atrás, quando o patriarcado começou a dar um passinho para trás e as mulheres começaram a ir um passinho para frente, o que aconteceu? As mulheres se empoderaram.
tiraram o sutiã e foram para a vida. Fizeram coisas que nunca tinham feito antes, votaram, puderam colocar biquíni na praia, enfim, tantas coisas que aconteceram que empoderaram tanto essas mulheres que elas viraram muito masculinas. Eu trabalho com mulheres todos os dias. O que eu vi e ouvi de mulheres empoderadas, né, realizadas, mas sem conseguir um parceiro. E a gente sentava e conversava. E o que a gente via no fundo? No fundo, que elas eram muito masculinas para qualquer parceiro. Elas já tinham tudo. Então tinha que desconstruir este masculino forte dessas mulheres empoderadas e mostrar para elas, inclusive para mim, que eu podia ter um homem forte ao meu lado, que eu não ia perder a minha importância e o meu valor. E veio, né? Eita que veio um homem forte. E veio um homem forte para mim. Eu digo me derrubar, mas não no sentido ruim disso. Mas para mostrar para mim que agora eu não precisava fazer. Foi fácil, não. Foi muito difícil. E isso teve muito impacto entre nós de primeiro momento. Porque é muito difícil quando tu conduz tua vida, tu ter que ouvir o outro e aceitar muitas vezes que esse outro também tem razão e que ele também pode mostrar a vontade dele. E que isso não é um casamento harmônico, isso é um casamento sagrado. Quando a gente consegue aprender com o nosso companheiro que tá tudo bem eu dar um passo para trás. E tudo bem ele dar um passo para trás amanhã. Mas que a gente pode, em equilíbrio, aprender um com o outro. Foi fácil para ele ter que ouvir uma mulher mandona? Claro que não, foi horrível. Nossos primeiros anos foi de muita peleia, mas foi uma peleia muito madura, porque, claro, já vinha numa construção. Então, esse processo todo de harmonizar o nosso campo emocional é na busca do autoconhecimento. Talvez hoje vocês saiam daqui se perguntando, como será que eu tô? Eu tô mais yin, tô mais yang? Como eu me sinto? Cada uma já pode estar sentindo aí, né? O que será que eu sou? O que será que eu tô vibrando mais alto? Mas para isso, o autoconhecimento seria uma saída muito satisfatória, porque a gente vai aprender na prática, todos os dias, como a gente pode fazer pequenas ações para transformar tudo isso. Porque gente, é um serviço diário. É um serviço de, por exemplo, hoje de manhã, estávamos eu e Tatiana aqui, as mulher macho, tentando carregar as mesas, e aí o machão veio e disse assim, vocês fiquem aqui, vocês só organizem que eu vou carregar. E as bonitas já queriam carregar, né? E aí eu olhei pra ela e disse, vamos ficar aqui. Aí ela disse, ai amor, mas aquela ali do doce é muito pesada, eu te ajudo. Aí ele aceitou, mas daí ele também transforma o masculino em polaridade muito alta dele, e ele disse ok, então tá, tudo bem, né? Mas é isso, a gente consegue começar a perceber em pequenas ações todos os dias que a gente pode mudar. E com essa harmonia, a gente começa a ter uma relação ou relações mais saudáveis, satisfatórias, onde a gente não briga mais, onde a gente não quer ser sempre o certo, porque isso é outra causa de vários problemas de família, né? A gente querer ter a nossa certeza, a gente querer fazer o certo, e é o nosso jeito, e esse jeito é o melhor, e tu não sabe porque eu que passei. Gente, todo mundo passou. Muitas carinhas aqui eu não conheço, mas muitas eu conheço, e muita gente já passou um bocado aqui. E tudo que a gente passou nos fez essas mulheres maravilhosas. Mas nós não somos melhores que nenhum homem, porque o homem está dentro de nós e nós estamos dentro deles. E quando a gente consegue compreender isso, a gente se coloca no lugar do outro. E a gente começa a ter certeza de que se nós não nos unirmos às pessoas, a gente não vai ir a lugar nenhum. Quando a gente começar, além da união, a respeitar a diferença do outro e entender que em cada ser tem uma dor, que cada ser tem uma história e essa história é valorosa para ele.
E ele carrega a sua mochila do seu sofrimento. E é através dessa mochila que ele vai olhando para as pessoas e sentindo as pessoas e reverberando através das pessoas. E quem que somos nós para julgar essas pessoas? Quanto tempo nós estamos, gurias? Ótimo. Uhum. Então, assim, fazendo um pouquinho do meu, digamos, marketing, eu trabalho o autoconhecimento com as pessoas há 9 anos, como a Tati falou, né? E nesses 9 anos, o que eu mais recebi no meu consultório foi questão de relacionamento e busca de pai e de mãe. E a busca do pai e da mãe também está muito presa nessa questão do masculino e do feminino, né? Porque às vezes é uma mãe que criou o filho e a filha de um jeito, aí é o pai que não criou, é o pai que cria como. Enfim, tá tudo misturado. Então, isso tudo me fez ter, digamos assim, um PhD em relacionamentos, né? Foi muito bom para mim, assim como também foi muito bom para os meus clientes, né? Pri. A Pri tá comigo há 7 anos, a Cris tá comigo. E o que eu quero dizer para vocês? Que eu criei também, além de tudo, um método de um trabalho que eu quero pegar na mão das pessoas e conduzi-las por determinado tempo para que elas possam realmente fazer um salto quântico na sua história. Porque o dia a dia do meu trabalho muitas vezes não tem um resultado, não que dependa de mim, porque não depende de mim. Eu dou, opa, eu dou 10% de tudo o que a pessoa precisa. O resto é a pessoa que tem que fazer. Um terapeuta não vai jamais resolver a vida de ninguém. Ele vai dar olhares, ele vai dar movimentos que a pessoa possa fazer, mas ele não vai dar solução dos problemas. Solução dos problemas cada um vai encontrar do seu jeito. Mas esse método que eu criei, estou montando e ele está estruturado para começar agora, nesse mês de março, ele é um método que vai juntar tudo que eu aprendi com as técnicas para que a pessoa saia de um lugar que hoje ela está, digamos assim, presa, ou de alguma crença que ela está presa, e vai levar até outro lugar. E esse método se chama luz. E luz, eu preciso colar porque eu ainda não decorei, é libertação, soltar os bloqueios. Porque às vezes a gente está preso num bloqueio que nem é nosso. É da minha avó, é da minha mãe, é do meu pai, é do meu vizinho. E esses bloqueios emocionais, eles são sistêmicos muitas vezes. O U é a união. Então, é reequilibrar o meu corpo, a minha mente e a energia para que eu possa fortalecer tudo isso dentro de mim. E o Z é o Zente, que é expandir e manifestar com consciência a prosperidade, a liberdade que a gente precisa e deseja. E esse método, então, ele está dentro, esse método está dentro da mentoria gente, não esqueci, da prosperidade, desculpa, e eu vou mandar para vocês, por isso que eu peguei o WhatsApp, um presente que seria um encontro nosso de 30 minutos virtual, para eu mostrar esse método para quem se interessar, tá? Feito o jabá, era isso. Mas é um método que com certeza vai ajudar muita gente. Gurias, o que eu precisava e queria muito passar para vocês é isso. Então, assim, eu abro agora uns minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, se tiver, para quem quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, se quiser. Senão a gente pode finalizar já e passar para o primeiro sorteio. Alguém? Posso só fazer um Pode. Deixa eu só parar aqui.